Olha, os focos de incêndio na Amazônia, quais seriam repercussões importantíssimas dessa destruição da floresta amazônica? A primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: você não pode partir pelo pressuposto de que destruir uma pequena parte da Amazônia não vai destruir o ecossistema. O primeiro conhecimento que a gente precisa passar para o eleitor do Bolsonaro é o seguinte: não existe essa de destruir só um pouquinho, eleitor do Bolsonaro. Você imagina a seguinte coisa: os ecossistemas, eles funcionam utilizando o recurso de uma forma harmônica. Usar os recursos de forma harmônica é a seguinte coisa: existe uma quantidade de animaizinhos que estão ali consumindo os recursos daquela floresta e os recursos vão se regenerando na velocidade correta, porque aqueles animaizinhos estão consumindo recursos regenerando, tudo bem. Aí vamos imaginar que o Bolsonaro, o capitão Motosserra, vai lá e corta uma parte. E ele fala: ah, não, e o eleitor do Bolsonaro fala: mas nós cortamos só um pouquinho. Sim, mas aí que é o problema, veja bem. Você tinha uma grande floresta, aí você corta a metade. No momento que está pegando fogo aqui, uma grande quantidade de animais vai migrando para a parte que não está pegando fogo. Muitos animais morrem, obviamente, mas muitos vão migrando para os locais onde não está pegando fogo. E vamos imaginar que a área onde é possível sobreviver, ela vai se reduzindo. Se reduzindo, a parte de cá vai ficando para os ruralistas. Ela vai se reduzindo. Aí sobra somente um pequeno pedaço de área verde. Todos os animais vão usar esses recursos que sobraram de uma forma intensa e essa parte que sobrou também morre. Isso é um problema muito sério. Esse problema precisa ser levado em conta pelos eleitores do Bolsonaro. Porque vejam bem, o que nesse momento a gente precisa dizer, e principalmente dizer para aqueles que acham que isso vai aumentar a produtividade do Brasil? A gente pega, reduz a área verde, concentra toda a vida animal nessa pequena parte de área verde. Essa pequena parte de área verde acaba se esgotando por causa do excesso de vida animal ali. E beleza, acabou a floresta amazônica, a gente parte para um clima completamente desértico. Essa situação de clima desértico, ela começa alterando uma coisa, pessoal, que é o ciclo da água. Ela altera também o ciclo dos ventos e ela altera, obviamente, a forma como todo o clima no Brasil se desenvolve. A falta de água no território nacional, a falta de água no país, vai causar um choque térmico de mudança de temperatura cada vez mais acentuado. O que significa que muitos vegetais que dependem de que a noite seja... vamos dizer que muitos vegetais que dependem da alta temperatura à noite, que dependem que a noite esteja quente, eles vão morrer, porque se você tira a quantidade de água disponível nas regiões, você tira o principal armazenador de calor, que é a água. E automaticamente, muitas reservas, digamos que muitas plantações vão começar a morrer. Então você destrói a floresta amazônica com a intenção de usar a floresta amazônica para produzir soja. Quando você destrói a floresta amazônica com a intenção de usar a floresta amazônica para produzir soja, você pode estar destruindo a sua atual plantação de soja. Isso é importante porque existe uma ilusão na cabeça dos eleitores do Bolsonaro que essa política louca de desmatamento da Amazônia é uma política em prol do desenvolvimento econômico, e não é. Essa política de destruição da Amazônia já começa a ser identificada por cientistas políticos como sendo uma política internacional para tomar a Amazônia do Brasil. Coisa do tipo: porque o Brasil não está cuidando, o mundo pode promover uma intervenção e tomar a Amazônia do Brasil. Olha que loucura. O eleitor do Bolsonaro e o Bolsonaro imaginando que isso é uma forma do Brasil produzir mais, do Brasil ficar mais rico, e o resto do mundo armando para cima do Brasil, para o Brasil fazer bagunça
e por causa da bagunça a Amazônia vai ser apreendida, vai ser tomada do Brasil. Mas não é só isso. Se a destruição continua, a gente vai ter desertificação da Amazônia, alteração dos cursos d'água, alteração do ciclo hidrológico, o que significa que muitas regiões começam a chover de forma diferente, outras regiões param de chover, muitos locais que antes podiam ser usados para cultivo de determinadas culturas, eles param de funcionar para aquelas culturas porque modifica completamente o ciclo. O que significa que muitos ruralistas que hoje são especializados em milho e soja vão ter que mudar de ramo, porque aqueles locais não vão ter mais condições de plantações de milho e soja. Eu queria chamar a atenção nesse ponto, pessoal, do seguinte. Eu falo isso e normalmente quando eu falo sobre essa possibilidade de destruição do ecossistema brasileiro ser uma possibilidade de grande prejuízo econômico para os ruralistas que acham que vão ter lucro destruindo e tomando essas partes do planeta, eu digo, olha, vocês não têm noção da destruição que vocês estão fazendo para o seu próprio patrimônio. Essa alteração climática pode destruir a atual capacidade de plantio que vocês têm e adquirir novas terras pode fazer com que vocês não consigam ter a capacidade de plantio anterior, porque vocês estão adquirindo novas terras através dessas queimadas, mas automaticamente vocês estão adquirindo novas terras, mas destruindo a condição climática de toda a terra que vocês já possuem. Estamos destruindo a condição climática do Brasil. E eu falo isso com um pouquinho de propriedade de causa, porque eu sou engenheiro ambiental. Então eu falo isso porque eu estudei esse assunto. Normalmente as pessoas costumam pensar assim, ah não, mas o cara tá falando isso porque ele gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. Eu estudei isso, gente. Eu estudei isso. Eu falo com vocês, a possibilidade das pessoas que estão investindo nessa destruição terem, né? E aqui Samuel Oliveira fala terras ácidas, aí você imagina, obviamente, você promove queimadas, essas queimadas vão transportar partículas, essas partículas vão chegar à plantação do Brasil inteiro através das chuvas, então as chuvas que agora vão ser ácidas, elas vão destruir, obviamente, cidades e vão modificar, obviamente, o pH do solo, o que significa que por causa da queimada na floresta amazônica, o Brasil todo vai ter que compensar a acidez do solo utilizando algum tipo de controle de acidez, o que ao redor do mundo pode ser entendido como sendo um agrotóxico, né? Tem países que não vão aceitar materiais usados no controle da acidez e podem embargar produtos brasileiros por causa disso. Então, olha, gente, sensatez, sensatez. Ainda que você seja a favor do crescimento econômico, você precisa entender as repercussões negativas do que está acontecendo. Liberar a Amazônia para o plantio pode significar embargo, pode significar destruição do clima, são coisas pesadíssimas que podem vir a acontecer. Não é simplesmente meter fogo na Amazônia e depois disso usar a Amazônia para o plantio, não é assim.